Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Eu sou o Gleison Lima, sou professor de Direito Penal, aprovado em concursos para delegado de polícia, tanto no estado do Mato Grosso do Sul quanto no estado do Paraná. E estou aqui com vocês hoje para a gente trabalhar um pouco sobre as questões envolvendo direito penal, legislação penal especial, especificamente da grandiosa banca VUNESP, a banca responsável pelo concurso público da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E hoje a gente vai trabalhar de uma forma breve e objetiva como é que funciona essa banca, como é que funciona essa questão do estudo para a VUNESP, é um estudo realmente bem direcionado, e nós aqui do Dedicação Delta estaremos com vocês para que a gente possa construir e consolidar essa formação em termos de estudo para um concurso público nesse nível aí, com uma vasta concorrência, e estamos aqui de mãos dadas realmente para a gente poder construir e consolidar essas possibilidades mais reais de vocês serem aprovados. O que a gente quer aqui é contribuir para que vocês realmente possam olhar para a ideia do concurso público com a seriedade de estudo que se precisa ter para que se possa ser aprovado. Ser aprovado no concurso público exigirá de vocês muito empenho, muita dedicação, mas também um treino especificado para que você possa realmente começar a angariar mais questões, para que você possa ser aprovado dentro das cabeças, dentro das vagas, dentro das realidades aí de você prosseguir no certame até mesmo ao final dele ser efetivamente nomeado. Então, sem mais delongas, nós vamos trabalhar aqui algumas questões de direito penal. Em seguida, eu vou prosseguir com questões de direito de legislação penal especial e vou trabalhar com vocês especificamente questões VUNESP. Enquanto isso, a gente vai trabalhar com a tela. A primeira que eu gostaria de colocar para vocês aqui é... Pois bem, vamos para a questão de número 2 aí, 2 de legislação especial. Fizemos uma de Código de Trânsito Brasileiro, então agora vamos para o Estatuto do Desarmamento. Fala o seguinte para nós aqui, questão também VUNESP PCSP 2018. É correto afirmar a respeito do crime de disparo de arma de fogo, lá do artigo 15, né? Previsto na Lei 10.826, que é inafiançável, de perigo abstrato e que não admite a suspensão condicional do processo. Será que é inafiançável? Vamos lá, letra B. Se trata de crime comum, de perigo abstrato e que não admite suspensão condicional do processo. Vamos lembrar que, novamente, trouxemos uma questão que está lá na VUNESP e que faz uma interseção de duas leis. Novamente, eles estão falando de quê? 9.099. Porque se fala de suspensão condicional do processo, nós estamos falando do artigo 89 da Lei 9.099. O que 89 me fala? Atendidas as diversas outras circunstâncias, principalmente temos que focar na pena. A pena ali deve ser uma pena que a pena mínima não ultrapasse 1 ano. Então a gente primeiro tem que saber, será se essa pena mínima desse crime ultrapassaria ou não 1 ano? E aí vem lá o próximo crime. Próxima alternativa, letra C. Se trata de crime próprio, afiançável e que admite suspensão condicional do processo. Letra D, não admite suspensão condicional do processo, é afiançável e trata-se de crime de mão própria. Por último, é inafiançável, de perigo concreto e que admite suspensão condicional do processo. Primeira coisa, qual que é a pena desse crime? Nós vamos agora ver que a pena varia de 2 a 4 anos. Será que caberia suspensão condicional do processo? A pena mínima é acima, de 1 ano? Se for acima, não vai caber. Segunda coisa, o crime é inafiançável? Pela lei, vocês vão ver que lá ainda está escrito expressamente que ele é inafiançável. Porém, a gente sabe que ele não é inafiançável, que ele é um crime afiançável, mas por decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente prossegue. Vamos lá. Letra B, portanto, é a correta, porque se trata de um crime comum, de perigo abstrato e que não admite suspensão condicional do processo. E como é que a gente descobre isso? Vamos lá. O que fala o artigo 15? Disparar arma de fogo ou acionar munição em local habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que a conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Reclusão de 2 a 4 anos. Se são 2 a 4 anos, pena mínima é 2, não cabe suspensão condicional do processo. Mas vejam que o parágrafo único me conta o quê? O crime previsto nesse artigo é o quê? Inafiançável. Peraí, professor, está escrito na lei, mas dá uma olhadinha na frente aí. Qualquer código, vai de MEC que vocês vai ter. Tem a ADI
3.112/1, que vai falar que esse parágrafo único é inconstitucional. Se ele é inconstitucional, porque não é razoável, o crime passa a ser o quê? Afiançável, de perigo abstrato, mas em razão da pena mínima ser superior a 1 ano, não vai caber susci processual, que é a suspensão condicional do processo previsto no artigo 89 da Lei 9.099. Segunda vez que a gente fala de Lei 9.099 e 2 vezes caindo na mesma prova. Cuidado. Não é crime próprio, que é a qualidade especial do sujeito ativo, e nem um crime de mão própria, porque não está expresso no tipo, nem exigida também a situação do sujeito ativo de ser tão específica que não admita coautoria. Tá? Só que tem julgados, que teve críticas nessa questão, há julgados, e muitos deles falando que seria de mão própria, porque seria inadmissível essa coautoria, mas aí entremos em outra seara. Tá? Próxima questão, número 3, também VUNESP 2018. Interessante, vamos lá. Com relação à conduta de simular a participação de adolescente em cena de sexo explícito por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, nos termos da 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido como ECA, é correto afirmar que a mera montagem de fotografia que simule a participação de adolescente em cena de sexo explícito em si já é suficiente para configurar a infração penal por parte de quem a produziu. Gente, toda vez que vocês lembrarem de legislações muito protetivas, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, sempre tenham em mente. São muito protetivas. Então, mesmo se você não sabe totalmente essa questão, vai pela intuição. Ela vai te fazer acertar se você é um sujeito que está estudando, mas vai ter um ponto ou outro que você não estudou tão bem assim. Mas vamos lá. Essa questão está parecendo ser verdadeira, essa alternativa letra A. A letra B. Apesar de constar na legislação a descrição do enunciado, trata de uma ficção jurídica, também considerada uma hipótese diferente penal. Indiferente penal isso? Em razão da tipicidade da conduta? Puxa vida, aí não, né? Se a conduta é atípica, aí nós temos que fechar o barraco. Mas vamos lá. Letra C. Se trata de crime apenado com detenção e de ação penal pública incondicionada. Uma conduta dessa é meio grave, né? Será que seria detenção? Pouco provável. Olha pela intuição. Se trata de crime de perigo abstrato, apenado com reclusão, que não admite suspensão condicional do processo, mas tão somente transação penal. Peraí. O fato de ser reclusão, nós temos que avaliar qual que é a pena mínima, que talvez resida um problema. E letra E. Não é considerado um crime por ausência de previsão legal. Isso aqui mataria também a outra questão de cima. É considerada crime. Mas a alternativa correta, de fato, é a letra A, que é a mera montagem de fotografia que simule participação de adolescente em cena de sexo explícita. Em si, já é suficiente para configurar a infração penal por parte de quem a produziu. E vamos lá para alguma explicação? O 241C do ECA fala assim, olha, simular participação de criança e adolescente. Criança, lembremos, né? Criança é quem? 12 anos incompletos, até 12 anos incompletos. E adolescente? De 12 anos até os seus 18 anos. Em cena de sexo explícito ou pornográfica, não entra os 18, tá? 18 para cima já virou maior de idade. Em cena de sexo explícito ou pornográfica, por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual. Reclusão de 1 a 3 anos. Veja, não é detenção, que geralmente detenção é usada para os crimes menores, né, menos impactantes. É reclusão, mas a pena é pequena. Sendo uma pena de 1 a 3 anos, veja aqui, não vai caber juizado especial, tudo bem. Mas a pena sendo de 1 ano, vai caber o quê? Nós vimos nas outras questões, suspensão condicional do processo. Cabe o quê? Sursi processual. Essa prova eles gostaram de misturar os temas, inclusive aplicando muitas vezes a Lei 9.099, Instituto Sursi Processual. Quando a pena mínima não ultrapassar 1 ano, posso usar o quê? Artigo 89 da 9.099. Vamos ver o que o artigo 227 fala. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública e incondicionada, ou seja, qualquer crime praticado no âmbito do ECA, ele é de ação pública incondicionada. É um crime de perigo abstrato, a pena é de reclusão, o crime admite suspensão condicional do processo, pena mínima de 1 ano, e não admite a transação penal. Por que não admite transação penal? Porque a transação penal é regida pela Lei 9.099, pena tem que ser até 2 anos. A pena superior a 2 anos não vai caber, ok? Vamos para a próxima questão.
Assinale a alternativa em que todos os crimes descritos na 8.078, Código de Defesa do Consumidor, possuem modalidade culposa. Só para já fixar na cabeça, são 2. Vocês vão ter que memorizar esses 2. Fechou? Vamos lá. Impedir, dificultar acesso ao consumidor a informações sobre ele, com os cadastros de blá, 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 blá. Fazer afirmação falsa ou enganosa, omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade de segurança. Isso aqui parece, hein? Vamos ver se é isso? Letra B. Só que a letra A, a primeira alternativa não é. A segunda está parecendo ser. Letra B. Vai tornar, de toda forma, a errada, né? Porque uma das partes está errada. Letra B. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos, científicos que dão base à publicidade, empregar na reparação de produtos, peças, componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. Esse aqui parece que não. Letra C. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido com a especificação clara do seu conteúdo. Fazer ou prover publicidade que sabe ou deveria ser enganosa ou abusiva. Acho que não. Empregar na reparação de produtos, peça ou componente de reposição usados, repetindo em cima, sem autorização legal, já não é. Impedir ou dificultar acesso aos consumidores a informações que nele constem em cadastro de bancos de dados. Vamos lá, gente. E por último, omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre nocividade, periculosidade de produtos, embalagem, etc., recipientes, publicidade. Poxa, esse aqui talvez seja, hein? E o outro, fazer afirmação falsa, enganosa, omitir informação relevante sobre a natureza, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço, garantia de serviço. Está parecendo ser ela, e de fato é. Gente, a letra E são as 2 únicas hipóteses em que, lá no Código de Defesa do Consumidor, que tem poucos crimes, ele vai dizer de 2 em que tem modalidades tanto dolosas, que são essas condutas, quanto culposas. Quando a gente vai lá, que é, de fato, a letra E, e a gente vai trazer a explicação da letra E, onde que a gente entende que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem nos seus artigos 63 a 78 apenas 12 infrações penais contra o consumidor. E tem modalidades que são dolosas e culposas, e essas modalidades, primeiro, a do artigo 63, a parte dolosa dela está no caput, fala omitir dizeres ostensivos sobre nocividade, periculosidade de produtos, embalagens, dos invólucros, recipientes ou publicidade. Detenção de 6 meses a 2 anos. Cabe suicídio? Suicídio processual? Cabe, né? Agora você sabe que cabe, porque a pena mínima ela não é superior a 1 ano. Tem alguns que vão falar assim, é igual ou inferior a 1 ano. Beleza também, dá no mesmo. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas sobre periculosidade do serviço prestado. Beleza, partes dolosas. Porém, fala assim, se o crime é culposo, lá no parágrafo 2º, detenção de 1 a 6 meses. Então, viram aqui que nesse crime do Código de Defesa do Consumidor, ele é uma das possibilidades em que se pode aplicar o quê? A modalidade culposa do crime. Então, memorizem o artigo 63. Memorizem pelo menos o início dele, omitir direitos e sinais ostensivos. Sobre nocividade e tal. Porque quando vocês memorizarem, vocês vão falar assim, não, se cair isso aqui, eu sei que tem modalidade culposa nela. Não perca a questão. Uma questão te tira do concurso. Uma questão pode colocar dentro ou fora. Cuidado. Próximo. Vai falar o seguinte. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço, garantia ao serviço. Ou seja, ou a gente vai estar pensando no 63, ou a gente está pensando no 66. Aí fica fácil, né, gente? Aí fica fácil. Então, por favor, não se esqueçam nem do 63, nem do 66. E esse 66 vai falar detenção de 3 meses a 1 ano, vai falar lá no parágrafo 2º. Se o crime é culposo, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Fechado? 63, 66 do Código de Defesa do Consumidor tem tanto modalidade dolosa quanto modalidade culposa. Não é mais fácil memorizar só esses dois para modalidade culposa? Pois bem, próxima e última questão de hoje, dessa maratona de hoje. Vai me falar a questão de número 5 sobre a prisão temporária. E fala assim, ó, prisão temporária é cabível. Cabível, opa, acabei dando a resposta para vocês, não podia. Eu ia tentar passar antes, acabou dando a resposta, não tem problema não. Vou analisar questão por questão, uma por uma, né? A prisão temporária vai ser a prisão dos senhores futuros deltas. Senhores delegados aí. Os senhores vão estar aí na função de delegados de polícia, daqui a pouco, estudando com empenho, com afinco, vai chegar lá, como chegou para mim, vai chegar para outras pessoas, vai chegar
para vocês. Então lembre, prisão temporária é a prisão típica do delegado. Por quê? Cabe na investigação policial. Prisão temporária cabe quando a ação penal já começou? Não. Lembre-se, a ação penal começa com a denúncia. A ação penal não começa antes da denúncia. Tá? E vamos lá. A prisão temporária é cabível. Letra A. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial nos crimes, entre outros, latrocínio, epidemia com resultado morte, pelo prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Por que vai nisso aqui? Porque, gente, prisão temporária, ela vai ser cabível por um prazo de 5 dias mais 5 em vários crimes, mas se os crimes forem hediondos, como é o caso aqui do latrocínio e epidemia com resultado morte, nós vamos lembrar que o prazo da temporária é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, por isso que a questão da letra A está certa. Mas vamos ver por que as outras estão erradas? Vamos lá. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial nos crimes, beleza? Entre outros, latrocínio e roubo. Gente, o roubo, nem toda modalidade de roubo é uma modalidade de crime hediondo. Por essa razão, não posso aplicar em qualquer modalidade do crime de roubo o prazo de 30 dias para uma prisão temporária. 30 dias é para crime hediondo. Fechou? Então vamos lá. Então por isso que a B está errada. Letra C. Quando imprescindível investigação do inquérito policial, instrução processual. Gente, peraí. Instrução processual, já estou no processo? Se eu já estou no processo, cabe prisão temporária? Não. Instrução processual, estou no processo. Já teve ação judicial, já teve denúncia, então não posso ter inquérito policial aí. Por isso que já elimino essa questão. Letra D. Quando imprescindível investigação do inquérito policial ou da instrução processual. Já vou matá-la por aqui. Não tem por que ficar da instrução processual, porque não cabe essa prisão temporária aí. E por fim, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, decretada de ofício pelo magistrado, o magistrado pode decretar de ofício prisão temporária, nem prisão preventiva ele pode mais, depois do pacote anticrime, então já mata a questão por aqui, porque o magistrado não pode fazê-la de ofício. E aí nós temos a letra A como uma alternativa correta, e por isso vem as explicações, né? Lembremos que a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar, tem a sua lei própria, que é a 7960 de 1989, logo depois da Constituição, né? Dizem que ela substituiu a ideia da prisão por averiguação. Foi decretada durante a fase da investigação criminal, é antes da ação penal, ou seja, não cabe na instrução. Lembremos, instrução processual é parte de ação penal. Se é inquérito policial, na investigação criminal, eu não estou ainda na ação penal, eu não posso usar temporária na instrução. Somente cabível em casos envolvendo determinados crimes mais graves previstos em lei. São crimes taxativamente previstos em lei. O prazo da prisão temporária é decretada pelo juiz por representação da autoridade policial, diga-se delegado de polícia, ou requerimento do Ministério Público. Prazo de 5 dias prorrogado por mais 5 dias em caso de extrema e comprovada necessidade. E quando a gente vai lá na lei de crimes hediondos, na lei que é a Lei 8.072 de 90, nós temos a prisão temporária que, se forem de crimes hediondos, o prazo será de 30 dias e não de 5 dias prorrogar por mais 5. Uma novidade, e que eu acho que não vai cair, ele vai despencar na prova de vocês, porque ainda não tiveram oportunidade de cobrar. E é recentíssimo, é desse ano de 2022, em razão do julgamento de 2 ADIs, o STF referendou alguns posicionamentos sobre a ideia de prisão temporária. Muito cuidado. Esse aqui vocês têm que memorizar. Assim, memorizem. Vocês vão ter um diferencial gigante, porque possivelmente vai cair numa prova aí. Não caiu. Vai estar para cair. Está na cara do gol. Ouça o que eu estou falando. Jurisprudência de fevereiro de 2022. Tá? O que é que vai me falar? O STF falou nesse julgamento. A decretação da prisão temporária somente é cabível quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Beleza. Houver fundadas razões de autoria e participação do indiciado, beleza. For justificada em fatos novos e contemporâneos, está parecendo com preventiva. For adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado. E, por último, não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Vejam bem,
A prisão temporária ficou muito parecida com a preventiva nesse ponto, mas a prisão temporária tem todo um rol de características próprias e uma lei própria. Mas o STF quis colocar expressamente esses aqui, onde vão caber, são os requisitos para caber a prisão temporária, tá? Os da lei, mas esses expressamente colocados aqui pelo STF. Muito cuidado, que é a questão que está por vir, tá? Então, meus amigos,